Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Pode assentar, por favor. Como eu já disse, eu vou ser bem simples aqui. Graças a Deus. Aleluia. Nós, irmãos, não podemos olhar para o sacrifício de Jesus Cristo como simplesmente um filme de ficção. Nós não podemos olhar para Jesus Cristo simplesmente como um filme de heróis, como nós assistimos por aí, né? Nós não podemos fazer isso. Você não pode olhar para o sacrifício de Jesus Cristo como se estivesse assistindo uma ficção, como se estivesse ouvindo uma história de heróis. O texto aqui ele está falando sobre uma oração que Jesus Cristo fez no Getsêmani. Momentos antes de ser traído, momento antes de ser entregue por Judas. O texto aqui está falando de uma oração. Vou repetir de novo que Jesus Cristo fez no Getsêmani. Qual foi a oração que Jesus Cristo fez no Getsêmani? Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu começo fazendo uma pergunta para você. O que tem prevalecido? O que você quer ou aquilo que o Pai quer? Vou precisar muito que você preste atenção no que eu vou dizer para você. O que tem prevalecido? A sua vontade ou a vontade do Pai? Porque quando nós lemos esse texto aqui, nós percebemos que havia uma vontade humana de Jesus aqui. Havia um desejo humano de Jesus aqui no texto. Qual era o desejo humano de Jesus aqui? Que aquilo pudesse ser passado, tirado, que ele não passasse por aquilo. Mas o que ele faz? Ele tira a vontade humana dele e ele coloca a vontade do Pai. E o que ele disse? Senhor, Jesus estava dizendo isso: Senhor, eu não quero passar por essa situação da cruz, não quero enfrentar isso, mas a minha vontade está sujeita à tua, mas o meu desejo está sujeito ao seu. Eu faço a pergunta novamente para você: o que tem prevalecido? A vontade sua ou a vontade do Pai? A vontade do Pai tem prevalecido sobre a sua, ou a sua tem prevalecido sobre a vontade do Pai? Aí talvez você vai dizer assim: não, o que Deus quiser vai acontecer. Não. Vai acontecer o que você quiser que aconteça. Vai ser feita a vontade que você quiser que for feita. Se você quiser que a sua vontade seja feita, a sua vontade será feita. Se você quiser que a vontade de Deus seja feita, a vontade de Deus será feita. Quem decide é você, se vai prevalecer a sua vontade ou se vai prevalecer a vontade de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. O que aconteceu aqui? Jesus Cristo, ele estava com os discípulos, deixou alguns mais abaixo, subiu com mais 3, não é? E os 3, ele falou: fica aí, porque eu vou mais adiante ali orar um pouco, fique aí. E os 3, devido ao cansaço e devido também ao estado emocional que eles estavam, eles dormiram. E Jesus Cristo foi até eles. Tem alguns relatos que Jesus Cristo foi até eles 3 vezes para poder acordá-lo e voltou para orar de novo. E quando Jesus terminou a oração dele, ele levantou, não é? Foi até os seus discípulos e ele falou: olha, está chegando o momento, está chegando a hora. O texto diz que quando Jesus terminou de falar isso, aproximou-se uma grande multidão, não é? Com Judas logo à frente. E Judas foi e beijou o rosto de Jesus Cristo. E o texto disse aqui que Pedro fez o quê? Ele cortou a orelha, não é? De um soldado, de um aspirante que estava ali no meio. E o que Jesus Cristo fez? Ele colocou a orelha daquele homem no lugar novamente. E o que Jesus Cristo ele falou?
versículo de número 52. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada pela espada morrerão. O 53. Ou pensas tu que eu não poderia orar agora mesmo a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjo? 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Só para a gente entender o que Jesus Cristo falou: Pedro, eu não preciso de você para me defender, porque basta uma oração minha, e meu Pai enviaria aqui agora 12 legiões de anjos. Você sabe o que é 12 legiões de anjos, irmãos? Uma legião são 6.000 anjos. Então 12 legiões dá cerca de 72.000 anjos. Em uma oração de Jesus, Deus enviaria 72.000 anjos naquele local para poder tirar Jesus daquela situação. Bastava uma oração dele. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo mostrar para você a vontade de Jesus, o desejo de Jesus em cumprir o propósito do Pai, em cumprir o propósito de Deus. Ele poderia sair daquela situação? Poderia. Ele poderia livrar da cruz? Poderia. Você imagina o estrago que daria para esses anjos fazerem? Porque existe relato que um anjo matou 185.000 pessoas. Agora você imagine 72.000 anjos. O que eles não poderiam fazer. Jesus disse para Pedro, eu estou só dando aqui números aqui para você entender. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu não preciso que você me defenda. Eu tenho poder o suficiente para isso. Eu não estou me defendendo porque eu estou sujeito à vontade do meu Pai. E eu vou cumprir o propósito dele na minha vida. Eu vou realizar o que ele tem para mim realizar. Eu vou fazer o que ele tem para mim fazer. Olha o que é alguém sujeito, irmãos, à vontade do Pai. Olha o que é alguém sujeito à vontade de Deus. E aí você entende a oração que ele fez? Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Não é? Pergunte para você mesmo, né? Você tem feito essa oração? Pergunte para você mesmo. Você tem feito essa oração? Ou a sua oração tem sido ao inverso? Deus, não seja conforme tu queres, mas seja conforme eu quero. Como tem sido a sua oração? Como você tem orado? Se você tivesse o poder de orar e ter 12.000 anjos à disposição para te livrar de qualquer coisa a qualquer momento, qual seria a sua atitude? Você cumpriria a sua missão? Você iria até o final para poder cumpri-la? Ou você usaria do recurso, do poder que o Pai te deu para a sua própria defesa? Estou fazendo perguntas, claro que é para você poder pensar, que é para você poder imaginar. Mas para que isso, pastor? Porque, irmãos, se nós estamos seguindo as pisadas de Jesus, se você é discípulo de Jesus, se você é servo de Jesus, a sua vontade ela não deve predominar. Ela existe, pastor? Existe. O meu desejo existe? Existe. O seu desejo existe? Ele existe. Mas só que alguém que está sujeito à vontade do Pai, o desejo dele tem que ser submisso ao desejo de Deus. A vontade dele tem que ser submisso à vontade de Deus. Entenda uma coisa aqui: o adversário tentou de diversas formas fazer Jesus Cristo descer da cruz. Quem matou Jesus foi o diabo? Não. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Não foi o diabo que matou Jesus. Muito pelo contrário, o desejo do diabo é que Jesus Cristo não morresse na cruz do Calvário. Sabe o que o inimigo faz nessa tentativa? Quem ele vai usar? Ele vai usar a própria mulher de Pilatos, por exemplo, em um sonho, para poder dizer para ele: não faça nada a esse homem, porque eu sonhei com ele e eu tive muitas perturbações do sonho. Ou seja, ele usou alguém que tinha uma influência sobre Pilatos para poder cessar com aquele julgamento, com aquela crucificação. Estou dando aqui uma das. Ele usou os discípulos,
ele usou pessoas insultando a Jesus, desce daí, tu não é o Filho de Deus. Ele usou o que estava crucificado com ele. Ele usou de diversas formas, usou tentação para poder oferecer bens materiais para Jesus não ser crucificado. Não foi o inimigo que crucificou Jesus. Porque se Jesus Cristo, presta atenção aqui, porque se Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, o diabo teria o domínio sobre o pecado eternamente. E ele fez de tudo para que Jesus Cristo não morresse. Desde antes de Jesus Cristo nascer, preste atenção para você entender, o inimigo já estava tentando impedir a crucificação de Jesus. Dá para a gente lembrar da matança que teve no Egito, das crianças, ali quando Moisés, foi colocado nas águas, por exemplo, para poder escapar da morte. O que o inimigo já estava fazendo? Tentando impedir a chegada do Messias. Escute, preste atenção, preciso que você preste atenção. Tentando impedir a chegada do Messias. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Matança de novo, de crianças. Tentando o quê? Impedir com que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário. Vamos aplicar isso na sua vida? Dá para aplicar na sua vida isso? Sim ou não? Preste atenção aqui. Dá para aplicar isso em você? O inimigo já tentou te matar? Sim ou não? Já? Você já tentou te matar? Pessoas, inimigo, irmão, já tentou matar do ventre da mãe. Para você ter uma ideia. Entenda o que eu estou falando. Por quê, irmão? Você sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer fazer de tudo para impedir você de chegar para consumar a obra que Deus te entregou. E ele vai fazer de tudo para poder impedir você de consumar a obra que Deus colocou em suas mãos. Ele vai usar pai, ele vai usar mãe, ele vai usar esposo, ele vai usar filho, ele vai usar todos os meios possíveis para poder impedir você de chegar na cruz, para poder impedir você de morrer, para poder impedir você de consumar a obra que Deus te deu. E aí você pergunta assim, mas por que demora tanto? Porque existe alguém que sabe que quando você chegar no nível de consumar a obra que Deus te deu, coisas tremendas vão acontecer, coisas terríveis vão acontecer. Quando Jesus Cristo morreu, houve trevas. A Bíblia diz, inclusive, irmãos, que covas abriram, literalmente. Mortos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém com a morte de Jesus. Olha para você ver. Entenda o que eu estou querendo dizer. É por isso que o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não chegue para consumar a obra, que você não realize. E aí sabe o que ele vai colocar em você? Que o seu desejo tem que predominar, que a sua vontade tem que predominar, que o seu desejo tem que valer, que o seu desejo tem que ser realizado. E aí você coloca Deus na parede para Deus realizar o seu desejo. Só que Deus, irmãos, Ele vai fazer tudo o que Ele puder fazer para que não seja realizado o desejo seu, mas seja realizado o desejo dEle. Vou repetir mais uma vez a oração de Deus, a oração de Jesus Cristo. Pai, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Você está passando por alguma dificuldade? Você está passando por algum momento difícil? Você está querendo algo? Você está desejando algo? O momento de Jesus aqui foi tão difícil que Ele chegou a suar gotas de sangue. E segundo os especialistas, isso acontece com alguém que está em uma situação enorme de pavor. E Jesus estava ali em uma situação enorme de pavor, mas mesmo assim Ele não orou ao Pai, dizendo: Pai, eu quero que a minha vontade seja feita. Ele apresentou o desejo dele para o Pai, mas ele falou: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E dali ele saiu diretamente para a acusação que foi feita,
contra ele. Acusação essa que não havia fundamento. Naquela época, irmãos, as pessoas que morriam tinham na cruz escrito a sua acusação, que seja qual for o motivo que aquela pessoa estava morrendo. Para Jesus Cristo não havia motivo, não havia do que acusá-los. E o que estava escrito como acusação na cruz de Jesus? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Que acusação que colocaram na cruz de Jesus Cristo. E isso estava escrito ali em 3 idiomas, né? 3 idiomas estava escrito essa acusação, para que todas as pessoas que olhassem para a cruz, as pessoas enxergassem escrito: este é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Por que ele morreu? Ele morreu com a acusação de ser o Rei dos Judeus. Essa foi a acusação a qual levou Jesus Cristo à morte. Fundamentada aonde? Não havia fundamento, não havia crime para que Jesus Cristo pudesse ser morto. E por que ele foi morto, pastor? Ele foi morto porque ele estava sujeito à vontade do Pai. Ele estava sujeito à vontade de Deus. E Deus queria levá-lo à cruz. Esse era o propósito de Deus. Eu não sei se você está disposto a isso. Independentemente de qual seja o propósito de Deus na sua vida, que seja feita a vontade do Pai, que seja feita a vontade de Deus. Eu não sei. Eu não sei se você consegue raciocinar e entender isso, das tentativas do adversário de fazer você deixar a sua cruz, de não permitir com que você chegue até lá. Por quê, pastor? Porque eu sempre falo isso, irmãos. Existe uma multidão de pessoas que está sujeito a você, que depende de você. Se você abandonar a sua missão, infelizmente elas não alcançarão a sua salvação. Se você consumar a sua missão, se você consumar a obra que Deus colocou em suas mãos, elas vão alcançar a salvação. Eu estou falando para você, e você sabe muito bem das tentativas do adversário de parar você. E o adversário não vai querer parar você se você não fosse ninguém, se você não fosse nada. Se ele tentou parar você é porque ele sabe que existe algo de Deus na sua vida. Ele sabe que existe algo da parte de Deus para você realizar. Ele sabe que existe algo da parte de Deus para você fazer. E às vezes nós olhamos para essas tentativas como coisas da vida. Não é coisas da vida, não. É o inimigo impedindo você de consumar a sua obra. Eu já vou concluir. O texto que nós lemos, no versículo 46 do capítulo 27, está dizendo que perto da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Você já se sentiu desamparado por Deus? Quem já sentiu, diga amém. Você já sentiu que Deus te abandonou? Quem já sentiu, diga amém. Se você já sentiu que Deus não está com você? Quem já sentiu, diga amém. E será que Deus, ele abandonou você nesses momentos que você se sentiu assim? Será que Deus não estava com você nesses momentos que você se sentiu assim? E por que então que você teve esse sentimento de abandono? Por que então que você teve esse sentimento de que Deus não estava com você? De que você estava sozinho? Você sabe por quê, irmãos? Porque nesses momentos que você se sentiu assim, você estava querendo que a sua vontade fosse feita. Você estava querendo que o seu desejo fosse realizado. Você estava querendo que o que você quisesse acontecesse. E como Deus não fez, você se sentiu abandonado. Você se sentiu largado e parece que Deus não estava com você. Mas Ele estava com você. E por que então, pastor, Deus não fez nada? Por que Deus não fez nada com Jesus? Por que Deus não mimou o seu filhinho e tirou ele dessa situação? Ele clamando, dizendo: por que me desamparaste? Por que Deus não o ajudou? Por que Deus não ajudou você nesse momento de dificuldade?
Por que Deus não tirou você da situação que você estava nesses momentos? Preste atenção, irmãos, por favor. Por que Deus não fez isso? Porque Ele não te ama? Porque Ele não gosta de você? Claro que não. Porque Deus, Ele tinha um propósito em você através dessa situação. Deus tinha algo para fazer em você através dessa situação. Deus tinha algo para poder realizar em você através dessa situação. Nos momentos que você se sentir só, que você se sentir abandonado, você pode perceber que é porque você está querendo que algo pessoal seu seja resolvido, e isso não está sendo resolvido. E isso não está sendo feito. Sabe por que Jesus aqui se sentiu abandonado? Porque o desejo de homem dele, o desejo de humano dele, era que o Pai passasse dele aquele cálice. Era que o Pai não permitisse que ele vivenciasse aquilo. Mas mesmo assim, ele, com a vontade humana, ele continuou prosseguindo para a cruz. Ele poderia, irmãos, eu estou falando coisas óbvias aqui. Ele poderia naquela cruz usar o seu poder, usar aqui os 72 mil anjos para poder descer daquela cruz. Ele poderia, ele não estava ali obrigado. Isso prova que Jesus Cristo não estava naquela cruz obrigado. Ele estava naquela cruz porque ele era obediente ao Pai. Ele não estava naquela cruz porque ele era obrigado a estar lá. Ele estava lá porque ele era obediente ao Pai. Você sabe por quê, irmãos? Deus não quer que ninguém faça as coisas para Ele obrigado. Deus quer que as pessoas façam as coisas para Ele por obediência. Deus não quer que você venha a essa casa de oração obrigado. Ele quer que você venha por obediência, por amor a Ele. Deus não quer que você cumpra o seu chamado, a sua missão, o seu ministério obrigado. Ele quer que você cumpra por amor a Ele. Porque você tem a escolha de desistir a hora que você quiser. Eu tenho a escolha de desistir a hora que eu quiser. A hora que eu quiser desistir, eu desisto. A hora que você quiser desistir, você desiste. Só que Deus, irmãos, preste atenção, Ele não confia missão em pessoas que não são fiéis e que não são obedientes a eles. As pessoas que não são, Deus vai forjar essas pessoas até que elas sejam, para que Ele possa entregar uma missão nas mãos dessas pessoas. As pessoas que não são, preste atenção, Deus vai forjar. Aí você vê muitas pessoas que reclamam das provas. Sim, maravilha. Isso é Deus forjando você. Deus forjando, e Ele vai forjar até você chegar no lugar que Ele quer, para que Ele possa entregar nas suas mãos a obra para você fazer, o ministério para você realizar. Você já vê muitas pessoas dizendo que tem chamado, e você até olha para elas e fala, realmente, como tem chamado. Você até olha para elas e fala, essa pessoa, ela tem muito chamado. Essa pessoa é uma pessoa capacitada. Essa pessoa é uma pessoa que realmente foi escolhida por Deus. Uma pessoa que foi chamada por Deus. Mas porque ela não consegue cumprir o ministério dela, porque ela não é obediente a Deus, ela não está sujeita à vontade de Deus. E você vai olhar para outras pessoas que não têm a mesma capacidade que ela tem, mas o Pai confiou a elas um ministério. O Pai confiou a elas algo. E elas desenvolvem aquilo que o Pai entregou em suas mãos com menos capacidade do que a outra, com menos recurso do que a outra. E ela realiza. Por quê? Porque ela é sujeita à vontade do Pai. E a outra pessoa não é sujeita à vontade do Pai, e o Pai não confia nela. Eu quero concluir aqui dizendo para você que se você quiser cumprir a sua missão, se você quiser cumprir o seu chamado, se você quiser cumprir o seu ministério, siga o exemplo de Jesus Cristo. Não permita com que a sua vontade possa predominar, porque ela existe, o desejo humano. Não permita que o desejo da sua carne predomine, mas que predomine o desejo do Pai. Eu coloquei um pensamento hoje no grupo, que as decisões mais importantes da sua vida sejam decididas, baseadas pela palavra
de Deus. Quando você faz isso, você toma as suas decisões baseadas na palavra de Deus. O que está acontecendo? Você está sujeito ao Pai. Você está sujeito a Deus. Agora, quando você cumpre as suas, ou faz as suas decisões, toma as suas decisões da forma que você quer, conforme o seu desejo, isso está mostrando o quê? Você está dizendo claramente: eu não estou sujeito à vontade de Deus, que seja feita a minha vontade. As pessoas que estão sujeitas à vontade de Deus, antes delas tomarem uma decisão na sua vida, elas vão fazer uma reflexão. E elas vão consultar a palavra de Deus. E vai ver o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. E quando ela depara com aquilo, e vê que a palavra de Deus reprova, ela retrocede na sua atitude. Ela retrocede na sua decisão. Porque a palavra de Deus reprovou. Você está me entendendo? Diga amém. Agora, quando eu estou fazendo a minha vontade, eu não estou nem aí para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque eu quero que a minha vontade predomine. Eu quero que a minha vontade seja feita. Mas não foi essa a oração que Jesus Cristo fez. E se você quiser cumprir o seu ministério, se você quiser cumprir o seu chamado, seja da forma que Jesus Cristo foi. Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Se o Senhor quiser fazer isso, faça. Contudo, mais que predomine a vontade do Senhor sobre a minha vida. Que predomine a vontade do Senhor sobre a sua vida. Que a vontade do Pai possa predominar sobre a sua vida. E sabe por que nós estamos enfrentando muitos problemas? Eu falo nós, eu falo a igreja de Jesus. Porque as pessoas estão deixando de ser sujeitas à vontade de Deus. As pessoas estão deixando de ser sujeitas. Elas estão dando ouvido a muitas pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Mas elas são influenciadoras. Mas elas influenciam. Não têm compromisso com Deus, mas influenciam. E muitos têm seguido essas pessoas. E elas têm seguido e têm andado conforme os seus desejos, conforme a sua vontade. Mas não é essa a vontade do Pai para a sua vida. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus? Não é essa a vontade do Pai para a sua vida. Aleluia. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz no começo. O que tem predominado? A vontade de Deus ou a sua vontade? Quando você se depara com a palavra de Deus, você retrocede nas suas atitudes? Ou você passa por cima a si mesmo da palavra de Deus e realiza? Porque a sua vontade tem que predominar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com você. Tem uma missão para você cumprir. Deus quer entregar algo nas suas mãos para você fazer. Aí você vai me dizer: pastor, muitas pessoas já me falaram isso. Eu estou sendo bem calmo e bem simples para você entender. Pastor, muitas pessoas já me disseram isso. E por que não aconteceu? Porque você não está sendo sujeito à vontade de Deus. Você não está sendo sujeito à vontade do Pai. As suas vontades têm predominado. Os seus desejos têm predominado. A vontade da sua carne tem predominado. E com Deus não funciona assim. Se você quiser servir a Deus e se você quiser cumprir a vontade de Deus, você vai ter que sujeitar a vontade dele. Deixar os seus de lado e falar: Senhor, está aqui, existe, está em mim. Eu tenho esse desejo, esse desejo, esse desejo, esse desejo. Essa vontade. Mas que predomine o teu. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Fecha eles. As crianças também fecham. As crianças também fecham, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você ore ao Senhor. É claro, se você tiver pretensão, de cumprir a tarefa que Deus colocou em suas mãos, a obra que Deus colocou em suas mãos, se você tiver pretensão, você vai orar para Deus e você vai falar com Ele. E você vai dizer para Ele: Deus, eu tenho colocado as minhas vontades na frente da tua. Eu tenho antecipado
Eu tenho sido igual aquelas crianças quando vai ao supermercado e elas querem um brinquedo. A minha vontade tem que predominar, a minha vontade tem que ser feita. Mas você vai observar nessa noite que você tem falhado e você vai dizer para Deus: Deus, eu quero estar sujeito à tua vontade, mesmo o Senhor tendo me dado o poder de desistir, mesmo o Senhor tendo me dado o poder de não aceitar, de não querer, mas não é o meu querer, é o teu. Eu quero estar sujeito à tua vontade. Se você for sincero e você falar isso com Deus, você vai ver que a sua história, que a sua vida espiritual, ela vai sofrer uma mudança a partir de hoje. Se você for sincero no seu coração e você falar isso com Deus, você vai perceber que a sua vida espiritual, preste atenção no que eu estou dizendo, ela vai sofrer uma mudança a partir de hoje. Se você for sincero com Deus e você realmente perceber que as suas vontades têm sido maior do que a vontade de Deus, e a sua vontade tem sido colocada em primeiro plano e a de Deus em segundo plano, e por isso as coisas não têm acontecido, por isso as coisas não têm fluído. Deus quer salvar pessoas na sua casa, na sua família. Deus quer fazer um mover na sua vida, mas está impossibilitado, porque para Ele fazer isso, a vontade dele tem que predominar. Se você tiver coragem de fazer essa oração, faça essa oração nessa noite. Pai querido, nós estamos fazendo essa oração nessa noite. A mesma oração que Jesus Cristo fez lá no Getsemane. Nós não estamos nem, meu Deus, perto de passar o sofrimento que Ele passou. Nós não estamos, Jesus Cristo, nem perto do pavor que Ele estava, sabendo que em poucos minutos, sabendo que em pouco tempo chegaria até ali. Os seus adversários iriam encerrar na prisão coroa de espinho forçada na sua cabeça. Aqueles espinhos iriam furar as veias do seu corpo. O sangue iria escorrer sobre o seu corpo. Ele sabia, meu Deus, que estava há pouco tempo de ter, meu Deus, os seus pés furados com aquele cravo, as suas mãos furadas, o seu lado também furado. Ele estava, meu Deus, há pouco tempo, meu Deus, de passar pelo maior medo que o ser humano tem, que é da morte. Ele estava há pouco tempo disso, o pavor tomou conta dele. Mas mesmo assim, ele fez a oração que nós, em situações favoráveis, não temos coragem de fazer. Ele fez a oração para que a vontade do Senhor pudesse predominar. E nós nessa noite, não estamos em situação daquele tipo, mas a vontade da nossa carne, ela tem predominado sobre a vontade do Espírito. O nosso desejo tem predominado sobre o desejo do Senhor. A vontade, meu Deus, pecaminosa nossa tem prevalecido sobre o desejo da tua palavra. Mas eu não sei se existe alguém corajoso aqui nessa noite que está sendo sincero com o Senhor e fazendo essa oração. Se tiver alguém aqui nessa noite com sinceridade de coração e dizendo para ti: Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu quero pedir que nessa noite o Senhor possa vir até essa pessoa e a partir de hoje mudar a realidade espiritual da vida dela. A partir de hoje mudar a realidade espiritual da vida dela. Que todas as tentativas que o adversário tem tentado contra ela, de paralisar, de impedi-la de chegar ao cumprimento da sua missão, ao cumprimento da sua tarefa, ao cumprimento da obra que o Senhor colocou em suas mãos. Eu quero orar nessa noite por essa pessoa, meu Deus, e em nome do Senhor Jesus, todos esses levantes do adversário, que às vezes ele usa a pessoa dentro da própria casa dela, dentro da própria família dela. Às vezes ele usa pessoas, meu Deus, próximas, que são influentes, que têm poder nas suas palavras,
de influenciar ela, para poder fazê-la recuar em relação ao propósito que o Senhor tem na vida dela. Mas a partir de hoje, nós oramos, eu oro, e a partir de hoje esses demônios vão cair por terra, e essa pessoa que está sendo sincera com o Senhor, ela vai conseguir prosseguir para a sua missão, ela vai conseguir prosseguir para o chamado do Senhor, ela vai conseguir fazer aquilo que ela tem a consciência que o Senhor a chamou para fazer, mas ela tem recuado porque ela tem dado preferência às suas vontades, aos seus desejos. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa fortalecer essa pessoa, ajudar essa pessoa a cumprir a sua missão, a cumprir o seu propósito, a cumprir o chamado do Senhor na vida dela. Quem pode dizer o amém?